Com especificações mais modestas que o primeiro modelo da marca, a Xiaomi troca a proposta de flagship killer por outra de impacto. Exatamente o que você precisa. Do que você precisa? Eu sou o Pinch e essa é a análise honesta do Poco X3 NFC. Antes que pergunte, o NFC não é uma tecnologia diferenciada que mereça destaque na caixa. Ela está ali somente para não confundir com a versão indiana que não tem NFC, mas supera a global em bateria. Falando em bateria, por ficarmos cada vez mais conectados, quanto maior, melhor. Precisa, toma 5.160 mAh de bateria. Vamos utilizar a analogia dos carros. Um tanque de combustível grande só garante enorme autonomia de viagem se o motor for econômico e beber pouca gasolina. Celulares com baterias enormes podem ter telas que bebem muita bateria. As variações vão depender do estilo de uso. O que posso garantir é que sem jogar, ele dura um dia inteiro sem saber o que é um carregador. Por falar em carregador, quanto maior a bateria, mais tempo carregando. Queremos baterias eternas e pouco tempo na tomada. É o que você precisa? Toma um carregador turbo de 33 watts que completa de 0 a 100 em 1 hora e 5 minutos. Não é o melhor carregador do mercado, mas uma boa tentativa de acertar no que você precisa. Você quer muita bateria, mas também um celular bonito e fino. Alguém vai ter que ceder. O tamanho da bateria tornou o Poco X3 pesado com suas 225 gramas e gordinho. Outra coisa que aumenta a espessura do aparelho como um todo é o tipo de tela escolhida. O IPS acrescenta uma camada em relação ao AMOLED por funcionar com backlight. É visível que essa tela com taxa de atualização de 120 Hz foi colocada para atrair o público gamer. Em flagships funciona muito bem, mas nos intermediários pode provocar desilusões. Isso porque, embora o Snapdragon 732G do Poco X3 seja perfeito para o que precisamos em termos de economia de bateria e desempenho em aplicativos, é modesto para casar com uma tela de 120 Hz. A sensação de fluidez nos jogos existe, mas só será sentida na plenitude se o processador for capaz de empurrar os 120 FPS nos jogos. E ele não conseguiu empurrar tantos FPS nos testes que fiz em muitos jogos. Se você não joga, a sensação de fluidez ao rolar entre aplicativos e páginas é perceptível e gostosa de usar, mas acaba por prejudicar a bateria. Se for forçado ao extremo, a refrigeração líquida do Poco não faz milagres, mas evita um inconveniente comum até nos iPhones mais caros, o thermal throttling. Ele esquenta, você sente na carcaça ao jogar, mas a tecnologia não deixa ele superaquecer a ponto de lagar totalmente e impedir o uso. É muito bom ver um aparelho desse preço com essa preocupação, coisa que muito celular mais caro não tem. Sempre que comprar um smartphone com tela em IPS, esteja ciente de que a luz de fundo branca dessa tecnologia aumenta as chances de vazamento de luz e que altas taxas de atualização aumentam o risco do surgimento do flickering, o pisca-pisca da tela. Se fosse uma tela AMOLED de 60 Hz, teríamos benefícios que serviriam para mais pessoas, como modo escuro real, Always On Display, maior economia de bateria, melhores contrastes, maior qualidade de imagem e maior ângulo de visão. Mas não confundam os alertas que faço sobre possíveis problemas com a tela com a qualidade dela. É uma boa tela, com um bom brilho de 450 nits para a categoria, mas ainda não é exatamente o que precisamos para dar conta da ótima visibilidade em luz do sol, que seria 600 ou mais nits. Se você queria mais brilho que isso, com certeza teria de pagar mais. O modo luz solar está disponível nas configurações do Xiaomi a partir da 1012. Ele não vem ativado por padrão, mas recomendo que ative. As telas também variam na capacidade de refletir ou absorver a luz. É por isso que alguns parecem um espelho quando iluminados e outros não. Aqui um ponto fraco do Poco. Ele reflete bastante luz na tela, o que prejudica a leitura. Uma boa tela deve ser brilhante, mas não pode prejudicar sua visão. Hoje, a maior vilã dos eletrônicos é a luz azul, que pode causar algumas lesões aos olhos. Vocês lembram quando falei da TUV Ryland que certificava baterias Huawei contra o risco de explosão e fogo? Pois é, o Poco X3 tem certificação de baixa emissão de luz azul pela TUV Ryland. Por ter chaves DRM Level 1, você vai poder ver conteúdos em alta resolução nele. A tela ocupa 84% do espaço e as bordas são visíveis, principalmente na parte inferior, que está condizente com essa faixa de preço. E para você, o foco na tela gamer prejudicou ou ajudou a escolha da Xiaomi nesse aqui? Era exatamente o que você precisava ou não? Mas nem tudo colocado para agradar os gamers foi ruim. Graças a eles, a taxa de amostragem do touch está presente. Ela faz uma diferença brutal na fluidez de digitação e uso.
coisa que muito aparelho bem mais caro não tem. O touch fica tão rápido e responsivo nos jogos que você deve estar se perguntando sobre toques acidentais. Para evitar isso, ele tem o Game Turbo, que além de otimizar as configurações para jogos e suprimir notificações indesejadas, permite configurar áreas nas bordas da tela que serão ignoradas para anular toques acidentais. No passado, principalmente com iPhones, entendeu-se que associar a experiência de toque com um ótimo retorno de vibração poderia ser algo bem interessante. Até hoje, iPhones têm o melhor motor de vibração do mercado. O tempo passou e o foco mudou para as câmeras, sistemas e outras especificações. Como agora os smartphones se parecem tanto nas especificações, anunciar qualquer extra como um motor de vibração Z-Axis do Poco X3 virou uma grande estratégia de vendas. Resumidamente, você precisa saber que existem 3 tipos de motores de vibração que irei citar na ordem de qualidade, do melhor para o pior: Horizontal Linear Motor, Z-Axis Linear Motor, Eccentric Rotor Motors. Só por essa classificação você já sabe que o do Poco não é o melhor, mas também não é o pior. O que muda em relação a esses tipos de motor de vibração é quão forte eles conseguem vibrar e quão rápido eles conseguem iniciar e interromper a vibração, para que a resposta não seja atrasada ao toque e nem deixe restos de vibração como aquele do controle do PlayStation, que é do tipo rotor com dificuldade em parar de imediato. Também dos games derivam os alto-falantes estéreo. Exatamente o que precisamos? Não, é que eles não são frontais e nem simétricos. O verdadeiro e poderoso fica na parte inferior, enquanto o superior é um aproveitamento do alto-falante de ligações. Resultado, um som estéreo que ajuda na imersão dos jogos e ao ver vídeos, mas é desbalanceado e vibra na traseira abaixo da câmera. Se você quiser um som balanceado, é só usar a entrada de fone de ouvido. O aparelho tem certificado Hi-Res Audio, mas é só para os alto-falantes. Para que pudesse ostentar esse certificado também em fones, ele precisaria de um DAC externo, coisa que ele não tem. Como resultado, você pode achar o som meio baixo e morto nos fones, porque ele não consegue empurrar nada com resistência elétrica um pouco mais alta como 32 ohms. O ideal é se manter em fones de 16 ohms para ter bom som nos fones. Como falei em alto-falantes, entre as coisas que precisamos também está um LED de notificações. Precisamos de um LED frontal, de bom tamanho e de cores variadas para diferenciarmos de quais aplicativos são as notificações. O do Poco é minúsculo, fica escondido dentro do alto-falante superior e é somente na cor branca. Em termos de conectividade, achei ele bem completo. NFC, infravermelho para controle universal, rádio FM e, por incrível que pareça, superando muitos aparelhos bem mais caros, Bluetooth 5.1. São 3 novidades no Bluetooth 5.1 que merecem ser mencionadas. A primeira delas é a capacidade do sinal direcional. Até o Bluetooth 5, ao perder um smartwatch, você só conseguia saber que ele estava a 5 metros de você. Mas em qual direção? Você tem de ir andando em todas as direções, olhando a força do sinal para descobrir onde o sinal fica mais forte. O Bluetooth 5.1 funciona como o beamform dos roteadores. Ele não só calcula a distância, como informa a direção do dispositivo conectado. A segunda novidade resolve um problema muito chato. Sabe quando você tem vários dispositivos Bluetooth ligados e não consegue emparelhar com o que precisa naquela hora? Até o Bluetooth 5, os dispositivos ficam anunciando que estão disponíveis para emparelhamento em ciclos fixos de 3 canais específicos, 37, 38 ou 39. O Bluetooth 5.1 incorpora uma tecnologia chamada Enhanced Bluetooth Advertising. Assim como nos roteadores que tentam achar o canal com menor interferência, o Bluetooth 5.1 fica variando os canais o tempo todo para que os dispositivos encontrem sempre um nível de interferência para não serem confundidos com outros e poderem ser achados e conectados facilmente. Fora isso, ele consegue consumir menos bateria, ter melhor alcance e qualidade de conectividade. Em termos de conectividade, antenas internas para melhor recepção. Nos testes que fiz, ele teve desempenho de médio para baixo em sinal de operadora, como a maioria dos Xiaomi. Já no quesito Wi-Fi, ele foi ótimo e acima da média, o que me diz que essas antenas só impactam no alcance Wi-Fi.
Você não consegue ver essas antenas porque elas estão posicionadas na parte de trás do aparelho, que não é Gorilla Glass 5 com uma tela frontal que acompanha protetor de tela instalado, mas sim plástico. Nesse fundo de plástico, vemos o logo Poco, que confere identidade ao aparelho, mas alguns irão considerar desnecessário, chamativo e feio. A traseira em plástico pintado também atrai muita digital e arranha com mais facilidade que o vidro. A salvação é usar um case que é oferecido na caixa. Como eu falei em antenas e sinal, vemos na bandeja de SIM que ele não entrega exatamente o que precisamos. Por usar um slot híbrido, você fica obrigado a escolher entre usar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Sim, ele aceita cartão de memória, mas queríamos um slot que permitisse usar os 2 chips e mais o cartão SD. E ele é um Dual SIM só com Dual Standby, ou seja, quando um está em uso, o outro fica desativado. O que precisamos é de um Dual Active SIM, aquele que mesmo se estiver em ligação com um chip, o outro permanece ativo. Será que sairia tão mais caro colocar esses recursos? Me pergunto porque certificar um aparelho com IP53, como é o caso dele, que confere resistência a respingos, custa dinheiro. Muitas marcas dispensam essa certificação por ser algo que praticamente todo celular de hoje resiste. São gastos em alguns lugares e economias em outros que eu não entendo. Por exemplo, em termos de construção, ele tem um frame de alumínio, ao contrário do mais caro OnePlus Nord, que usa plástico. Algumas pessoas vão reclamar do sensor de digitais na lateral. Teria sido uma economia porca em relação ao sensor na tela? Sinceramente, eu acho que não. É muito mais intuitivo levar o dedo ao botão de ligar a tela e já desbloquear o celular assim. E funciona muito bem. Não é o mais rápido que já testei, mas é mais rápido que todos os sensores de tela de aparelhos intermediários que já testei. Aquele povo cheio de dinheiro que destrói aparelhos arranhou esse sensor todo e ele continuou funcionando perfeitamente, o que não sei se aconteceria se fosse um sensor na tela. Vamos falar então dos sensores da câmera do Poco. Primeira coisa, posição e formato da câmera. A caixa que reúne os sensores é bem saltada. O sensor principal escolhido foi o Sony IMX682, de 64 megapixels. A Xiaomi foi uma das primeiras a usar esse sensor. Por ser recente, ainda cabe muita otimização nele. O 682 tem uma diferença bem pontual em relação ao IMX686, que é o sensor usado no Poco F2 Pro. Ele só faz 4K a 30 fps e não a 60 fps como o 686. Isso quer dizer que ele consegue tirar fotos tão boas quanto alguns celulares mais caros que ele, principalmente no claro. Já no escuro, está longe de um flagship, mas também não é horrível como os intermediários do passado. Considere instalar a Gcam nele para fotos com menos saturação e maior quantidade de detalhes, principalmente em fotos de pessoas. Não tem dificuldade, a depender da situação, a câmera stock ou a Gcam pode ser a melhor. Nele, é possível baixar a Gcam como um app comum, sem necessidade de desbloqueio de bootloader, root ou coisa do tipo. O sensor wide ajuda a tirar fotos com ângulos impossíveis com a lente convencional e muda a perspectiva em muitas situações. Foi uma boa escolha. Lente macro, muito modesta nesse aqui, mas ajuda a minimizar um dos pontos fracos dos intermediários, a dificuldade de focar objetos próximos. Adianto que o foco dele não é dos mais rápidos e nem espertos. Sensor de profundidade. Aqui provavelmente é a escolha que pode ser criticada. Muitas pessoas já consideram esses sensores desnecessários, porque a profundidade da cena já é bem feita só por software. Como seria esse celular se trocasse tanto a lente macro quanto a de profundidade por uma telefoto para ótimos zooms e macros? O fato de não ter estabilização ótica nas câmeras traseiras não significa que a eletrônica não dê conta de bons vídeos minimamente estabilizados. A estabilização ótica é o que precisamos, mas tornaria o preço dele incompatível com o que precisamos. Só não achei certo não ter nem estabilização eletrônica na câmera frontal. Isso foi um erro que transformou fazer vídeos com a câmera frontal numa tortura. Se você gosta de viajar para tirar fotos, saiba que o GPS dele tem precisão de 3 metros. Não é ótimo, nem é ruim. Os melhores 1 metro ou centímetros, os piores de 5 metros para cima. Dá para usar aplicativos de GPS que corrigem esses 3 metros sem riscos de desvio do percurso por imprecisão no Poco X3. Eu sei que a MIUI é amada por uns e odiada por outros. Eu não tive problemas de lentidão nem de gerenciamento de RAM usando o Poco esses dias. Não vou considerar a MIUI como um ponto positivo ou negativo nele. A observação que faço em relação ao sistema é que ele vem com alguns aplicativos e jogos inúteis que são totalmente dispensáveis. A skin está por cima do Android 10,
Ok, não é o último, mas o 11 ainda está bem recente até para os tops. Caso a MIUI não agrade, a linha Poco tem boa tradição no mundo das ROMs alternativas, e você terá muitas opções por muitos anos. Muitas pessoas vieram me perguntar se o Poco X3 servia para elas, por não jogarem. Esqueça esse marketing de jogos, ele servirá muito bem para quem não joga. É um celular muito completo que atenderá às expectativas de um público enorme. A razão preço por itens de série dele é uma das melhores do momento. Eu chego ao fim da análise dizendo que poderia ter incluído a expressão "mas pelo preço" em tudo o que falei, e fazer algo totalmente neutro e ainda assim sincero, mas preferi fazer a partir do slogan exatamente o que você precisa para ser mais rigoroso. Espero que tenham gostado, lembra do like e de compartilhar, e até a próxima.